Hoje nós vamos falar sobre o quebrantamento. Nós vamos falar de Isaías capítulo 61. E aqui, para a Bíblia Sagrada, Isaías capítulo de número 61, para a gente poder entender um pouco sobre isso. Versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isso já é maravilhoso. Até porque nós somos templos do Espírito Santo. Amém. Alguém pode dizer isso? Amém. O Espírito do Senhor, está sobre mim. Já é um privilégio. Porque o Senhor me ungiu. Outro privilégio, ser ungido, para pregar boas notícias aos mansos, enviou-me a restaurar os quebrantados ou os contritos de coração e proclamar liberdade e abertura de prisões aos presos. Interessante que o Espírito de Deus está sobre nós, nos enviou. Mas uma coisa importante, aqui no versículo, me ungiu para pregar boas novas aos bons e restaurar os corações quebrantados. Já que nós estamos falando de quebrantamento, o coração quebrantado, ele pode trazer restauração. Além do coração quebrantado fazer com que as boas novas entrem, e as boas novas, ela tem efeito em um coração quebrantado. As boas novas têm efeito de cura num coração quebrantado. As boas novas têm efeito de restauração no coração quebrantado. Se o coração não estiver quebrantado, esses efeitos propriamente não surtirão. Porque a Bíblia é clara. O semeador semeou, caiu no meio das pedras, não virou nada. Mas quando caiu na boa terra, ela criou raiz, ela cresceu. E nós já sabemos que a parábola do semeador, ela está falando sobre essas sementes e essas pedras. A semente é as boas novas, que é a palavra de Deus. As pedras são os corações não quebrantados. Então o quebrantamento, ele é tão importante para trazer bênçãos. O quebrantamento, ele é importante para você receber misericórdia. Foi o que aconteceu com Davi. Ele se quebrantou e ele se lançou diante de Deus, e o quebrantamento faz com que ele seja um rei, apesar de ser cheio de defeito, mas um rei segundo o coração de Deus, porque Deus, ele habita com o contrito, que quer dizer quebrantado de coração. A Bíblia diz que ele habita acima das mais altas nuvens, mas ele também habita com o quebrantado, ou com o contrito, com aquele que tem o coração quebrantado. Então o quebrantamento é uma ferramenta que traz Deus para perto de nós. O quebrantamento, ele é uma ferramenta deixada por Deus para poder vencermos crises. Ele foi claro: se o povo me chamar, e se o povo que chama pelo meu nome se humilhar, eu vou ouvir do céu e vou sarar a terra. Então o quebrantamento do povo ia fazer com que o remédio que aquela terra precisava, o recurso que eles precisavam, chegasse para eles, como diz a Bíblia. Então, quando a gente lê aqui em Isaías 61,
E o homem de Deus dizendo através de suas profecias, que ele fala: o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Então, nós estamos entendendo nessa palavra que esta promessa, esta revelação, estava dizendo, essa profecia propriamente dita, estava dizendo que ele foi enviado, a Bíblia é clara, enviou-me a restaurar os quebrantados de coração. Então a restauração, ela ia alcançar um grupo de pessoas. A restauração ia alcançar um nível de pessoa. E esse grupo de pessoas, e esse nível de pessoas que seriam alcançadas pelo processo restaurador, era somente um grupo: os que tinham o coração quebrantado. Então diga: o quebrantamento é um agente especial para os quebrantados. Desculpa, eu inverti o negócio. O quebrantamento, de novo, vamos lá. É um agente de restauração. É isso que eu queria dizer. Então, o quebrantamento é um agente de restauração. Então, quando nós estamos aqui fazendo uma reunião com esse título e com esse propósito, é para que a igreja entenda que o quebrantamento não é um viés religioso. Além, é muito mais do que isso. É um agente que traz a restauração. Então o quebrantamento é um agente que faz com que Deus haja na nossa vida para restaurar. Por exemplo, o casamento que está lascado, se houver um quebrantamento de uma das partes, se o orgulho não tomar conta, se o quebrantamento vier, se houver o perdão, se houver o reconhecimento de que humilhou, de que feriu, e houver o quebrantamento, esse casamento tem muito mais chance de ser restaurado, ou seja, o agente restaurador entrar, do que um casamento onde um bate de frente com o outro e que o coração de um ou de outro não se quebranta. O Senhor Jesus foi claro, quando alguém falou assim para ele: olha, por que Moisés deu carta de divórcio? Aí ele foi claro: por causa do coração duro. Ou seja, ele quis dizer, se o coração fosse quebrantado, não precisava de carta de divórcio. Então, o Senhor Deus, existe divórcio entre o homem e Deus? Sim. Não é o que Deus quer. Mas o que faz esse divórcio acontecer? Dureza do coração do homem, não de Deus. Mas se houver o quebrantamento, haverá o quê? Qual o agente aqui? Enviou-me a restaurar os quebrantados de coração. Então, quando nós reconhecemos que o quebrantamento é importante e que nós devemos praticar o quebrantamento, nós estamos abrindo a porta para que haja restauração. Amém? Amém. Quem está entendendo? Então entenda o quebrantamento como uma bênção para a tua vida, como a fé é, como a unidade é, como o jejum é, como a oração é. Então nós estamos hoje tratando esse assunto com esse entendimento: restauração para os quebrantados. Olha que interessante, ele me ungiu e enviou-me a restaurar os quebrantados. Todas as pessoas que se lançarem aos pés de Jesus com quebrantamento terão acesso à restauração. Ninguém está falando que a restauração é um processo fácil, mas é melhor você ter acesso à restauração pelo quebrantamento e passar o processo que tem que passar para alcançar a restauração, do que ficar com o coração que é duro e fechar a porta para um processo importante para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa finança, para a nossa comunhão com Deus, para o nosso relacionamento interpessoal e etc.
Então, quando a gente lê Isaías, a gente vê que Deus, essa palavra foi referida ao Senhor Jesus. Você vê que Jesus, a quem essa palavra estava se referindo, era uma profecia sobre Jesus. Então essa palavra ela estava sendo referida a Jesus, e Jesus estava dizendo que ele saiu com o Espírito de Deus ungido para levar boas notícias e restaurar aqueles que têm o coração quebrantado. Isso é muito forte. Então nós vamos, a partir de então, nós vamos começar a quebrantar mais o nosso coração. Porque quebrantar o coração é abrir porta para restauração. Quantos conseguem compreender isso? Amém. Isso é muito forte, pessoal. E quando a gente entende isso, fica mais fácil. Veja agora o Salmos. Abre sua Bíblia no livro de Salmos 51. Salmo 51. Salmo 51, nós vamos ler aqui o Sagrado Livro. Versículo de número 17. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então nós estamos vendo aqui que sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ele estava dizendo na sua oração, colocando ali, falando exclamando com muita força: o Senhor não despreza, ó Deus, um coração quebrantado. O coração quebrantado atrai Deus, igreja. O coração quebrantado atrai a restauração. É isso que Deus está dando para a gente. Então, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, se uma família está sendo destruída por qualquer motivo, se houver o quebrantamento do coração, a restauração vai entrar naquela família, porque o quebrantamento atrai Deus. Então nós não estamos estudando sobre quebrantamento porque nós não temos o que falar. Nós estamos estudando sobre quebrantamento porque é importante para nós. Muitas pessoas estão procurando um caminho para restaurar sua vida, sua família, suas finanças e outras coisas mais. O quebrantamento é um caminho de restauração para todos os caminhos. É a porta que se abre para a restauração. E louvado seja Deus que nós estamos aprendendo aqui, que Deus ele não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. O coração quebrantado faz com que Deus ele vá até aquele coração e fala assim: é aqui que eu entro. O coração quebrantado me faz entrar dentro dele. O coração quebrantado me faz trazer restauração. Quebranta teu coração sempre. Quando você estiver passando por qualquer luta na tua vida, você fala: Deus, eu conheço um caminho de restauração. Qual é, gente? Quebrantamento. O quebrantamento é um caminho de restauração. Então todas as vezes que você estiver passando por uma luta, seja qual for, você fala: eu conheço um caminho que vai restaurar isso aqui. Quebrantamento. Jesus foi enviado a restaurar os contritos, ou seja, restaurar os quebrantados. E agora nós estamos vendo que Deus ele não despreza um coração quebrantado.
Ou seja, ele não despreza, ele vai até o coração quebrantado. Onde tem um coração quebrantado, Deus está. Ora, bolas, o que aconteceu com Ezequias? Ezequias pegou aquela enfermidade mortal que todo mundo sabe, aquela chaga mortal, uma doença que não tinha cura para os médicos, ele estava completamente excluído da vida propriamente dita, porque a sentença que ele tinha era de morte. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele, quando ouviu esta notícia, ele falou assim: peraí, eu vou morrer. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, e ali ele quebrantou o coração. Como Deus usa a restauração, o quebrantamento, como Deus não despreza um coração quebrantado, e como o quebrantamento é um caminho de restauração, Deus foi lá e restabeleceu a saúde dele e restaurou a saúde dele, e ainda acrescentou 15 anos. Então, quando a gente vê Deus acrescentando na vida do rei Ezequias 15 anos de vida, a gente não pode desconsiderar que ele abriu um caminho de restauração para a saúde e para a vida. Porque nós estamos vendo que Deus não despreza um coração quebrantado. A semana passada nós estudamos aqui que o Naamã, com aquele orgulho todo, não posso mergulhar aqui nesse rio Jordão, porque as águas do rio Farpar, dos outros rios, são mais cristalinas do que essa. Então quer dizer, ele estava, por causa do orgulho, ele estava voltando leproso, mesmo estando perto da cura. Como aquela frase que nós estudamos: tão perto e tão longe. Então hoje nós estamos aprendendo que, além da fé que temos, nós estamos aprendendo que, além de outros recursos que temos, nós temos o quebrantamento como uma arma importante para nós, um agente de restauração. É o que a Bíblia diz. Então tem uma crise, quebrantamento. Não foi o que aconteceu também com o rei Josafá, em 2 Crônicas 20? Vamos ver aqui rapidamente Isaías 38, que fala um pouco sobre esse caso do Ezequias, só para a gente deixar mais ainda martelando em nós esta palavra. Apóstolo, essa palavra eu conheço de cor e salteado. Mas glória a Deus, a Bíblia diz que a palavra é como um martelo que esmiuça a pele. Então a palavra, quanto mais ela bate, melhor é. Quanto mais ela bate, melhor é. Bom, capítulo 5, capítulo 38, versículo 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então a gente já pode considerar aqui, pessoal, fim de linha para ele. Fim de linha. Ou seja, no final da vida para ele. E esse final de vida que ele tinha era um diagnóstico de morte. A sentença era de morte. Mas olha para você ver como o quebrantamento muda as coisas. Às vezes a pessoa tem tanta fé, mas o que o apóstolo falou? Se você tiver a fé que manda as montanhas, muda as montanhas de lugar, se não tiver amor, não vale nada. Então quer dizer, a fé, ela não vale nada onde não tem amor. E não adianta só você ter fé, se você não colocar esta virtude do quebrantamento na fé, porque o quebrantamento é um caminho
de restauração. Glória a Deus por isso. Amém. Ainda bem que agora nós temos o ministério do YouTube, que muitas pessoas que estão nos ouvindo vai aprender também sobre isso. Isso é maravilhoso. Eu acho que as pessoas precisam ter acesso a esse tipo de informação. Porque ela tem tanta fé às vezes e não tem mudado nada, porque falta Deus encontrar um coração quebrantado. Então, o diagnóstico de morte, a enfermidade era, a Bíblia é clara, a enfermidade era mortal. O profeta veio a ele, o filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai mais viver. Olha a sentença de morte. Sentença de morte. Mas ele tinha um caminho para mudar isso. Sempre tem um caminho, irmãos. Só não tem um caminho quando Deus não quer. Quando Deus quer, é por isso que a gente tem que ter o coração quebrantado diante de Deus. Porque se Ele quer, Ele encontra caminhos dentro de nós. Quando Ele não quer, Ele pode encontrar caminhos que Ele não vai usar o caminho. Ele é Deus. Nós reconhecemos a majestade dEle, a grandeza dEle, o poder dEle, a soberania dEle. Amém, gente? Amém. Nós reconhecemos isso. Mas, se Ele encontrar caminhos de restauração em nossas vidas, Ele vai restaurar. Porque Ele não despreza um coração contrito, um coração quebrantado. Ele não despreza. Então, onde tem coração quebrantado, tem Deus, que Ele habita acima das mais altas nuvens, mas também habita onde tem um coração quebrantado, ou um contrito de coração. Então, o quebrantamento faz Deus estar conosco. O quebrantamento é um caminho de restauração. Posso falar? O quebrantamento é um caminho de cura. Curou Naamã quando ele se quebrantou. Curou Ezequias quando ele se quebrantou. Tirou a culpa de Davi, ele havia pecado. Quando ele se quebrantou, aquele espírito de culpa, aquele demônio de acusação que pressionava ele, saiu. Glória a Deus. Então, diagnóstico de morte. Olha o 2. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede, e ele orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. Eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha para mim. O fato dele ter chorado não significa dizer que aonde tem lágrima tem quebrantamento, e nem onde tem pedido de perdão tem arrependimento. Mas como Deus, Ele sonda o coração, significa dizer que houve quebrantamento junto com estas lágrimas. Então Deus, o que Deus encontrou na vida de Ezequias? Um caminho de restauração, um caminho de multiplicação de anos de vida, de acrescentar. Eu gosto desta palavra. Então, irmãos, por que a gente vai ficar com orgulho? Por que a gente não vai pedir perdão para Deus? Por que a gente não vai pedir perdão para aquelas pessoas que nós magoamos? Por que não liberar perdão para aquela pessoa que também nos magoou? Por que ficar com o coração orgulhoso, impedindo as bênçãos de chegar à nossa vida? Então, quando nós quebrantamos o coração, liberamos perdão, e quando Deus Ele fala assim: peraí, ali tem caminho de restauração, aquele coração tem caminho de restauração, de cura, tem caminho de prosperidade, que é quebrantado. Eu não rejeito o coração quebrantado. Está escrito, nós lemos aqui Salmo 51, 17. É por isso que quando o casal briga, algum casal já brigou aqui? Não, né? Nunca brigaram, graças a Deus. Eu também não. Eu tenho até asa de anjo, gente. Vocês estão vendo a asa aqui? A minha esposa é um querubim, gente. Eu sempre falo para ela: nossa,
Você é um querubim, hein? Ou seja, mas não adianta nada a gente ficar brigado um com o outro. Porque se a gente ficar com o coração orgulhoso, não for lá, me perdoe, e colocar o quebrantamento, nós estamos perdendo caminhos de restauração. E a gente vê que esse caminho de quebrantamento, que é um caminho de cura, de restauração, é um caminho de bênção. Sarou aqui, Ezequias sarou. Então veio, versículo 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai a Ezequias e diz assim, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Então as lágrimas deles não foi de crocodilo. A lágrima, quando Deus ele fala que eu vi as tuas lágrimas, nós vemos que ele não rejeitou o coração quebrantado. Então quando Deus fala, eu vi as tuas lágrimas, ele viu um coração, achou um coração quebrantado e usou aquele caminho para restaurar. Porque ele restaura os quebrantados de coração. Essa palavra é verdadeira. Ele restaura os quebrantados de coração. Por que Jó, ele teve a vida dele restaurada em dobro? Porque quando ele passou por luta, a Bíblia diz que ele perdeu tudo. Ele falou, nu eu vim e nu eu volto. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome dele. Rapou a cabeça, prostrou e foi adorar. Só que Deus não rejeita o coração quebrantado. E quando Deus viu um coração quebrantado em Jó, Deus já olhou e falou, peraí, já encontrei um caminho de restauração para dar tudo em dobro para ele novamente. Glória a Deus. Então diga mais uma vez, o coração quebrantado é uma ferramenta importante para nós que servimos a Deus. Não tem como ter uma vida cristã sem quebrantamento. Tem que ter quebrantamento. Esses cultos aqui do quebrantamento está sendo bênção para a tua vida, você não é mais o mesmo. Quando o orgulho que já nasceu com a gente tentar prevalecer, você fala aqui não, orgulho, você não vai roubar minha bênção não, aqui tem quebrantamento, aqui tem acesso de restauração, diga glória a Deus. E Deus ele mandou, vamos ler aqui o 5 para a gente terminar, e enviou-me, versículo 5, desculpa, Deus mandou Isaías dizendo, vai lá e diz para Ezequias, assim diz o Senhor Deus de Davi, teu pai, eu ouvi a tua, isso aqui é muito forte, ouvi a tua oração, isso é muito forte. Já pensou, gente, um anjo chegar e falar para a gente, fulano, eu ouvi a tua oração, eu escutei o que você falou comigo, eu entendi qual é a tua necessidade, eu sei do que você está precisando, é naquele setor, nesse setor, é muito forte. E esse mesmo Deus que ouviu Ezequias, é o mesmo que nos ouve agora, e nos ouvirá para sempre, porque Ele não muda. Ele disse, clama a mim, e responder-te-ei. Ele prometeu que ia haver uma resposta. Diga glória a Deus. Eu ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, nós falamos do acrescento do quebrantamento, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Pessoal, 15 anos, com a garantia de Deus, dá para fazer muita coisa, não dá? Dá para se programar, não dá? Dá para voltar a fazer um monte de coisa que a gente queria fazer. Tipo assim, o cara fala, já pensou, o cara está assim, poxa, eu vou morrer, eu gostaria de ter feito isso, gostaria de ter sido melhor ali, melhor acolá, gostaria de ter abraçado mais, beijado mais, ficado mais com os meus filhos, feito mais almoço, saído mais com os meus amigos. Não é verdade? As pessoas não têm esse sentimento. E o Ezequias, ele estava tendo a oportunidade de falar, poxa, eu achei que era o fim, mas não é o fim. E agora ele teve como se programar tudo de novo.
ele tinha mais 15 anos de contrato com a garantia da palavra de Deus. Amém. Quando tem a garantia da palavra de Deus, vai funcionar, meus irmãos. E aí, até quando você vai carregar o orgulho? Até quando? Então, você já descobriu que o orgulho é um ladrão de bênção. Ele é o oposto do quebrantamento. E o orgulho é uma ferramenta satânica. Eu gosto disso. Versículo 6. E vou te livrar-te-ei do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. E tem mais. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que se cumprirá a palavra que ele falou. Glória a Deus. Glória a Deus. Então ele falou: olha, e ainda Deus vai dar um sinal para você de que ele vai fazer, de que ele vai cumprir a palavra dele. Deus encontrou um agente de quebrantamento, ou melhor, Deus encontrou o quebrantamento em Ezequias, um agente de restauração. E Deus restaurou a saúde dele e o reino dele. Que isso seja uma lição para todos nós no dia de hoje. É necessário fazer o quebrantamento. Tanto que nós vamos fazer agora. Nós vamos colocar em prática o que temos aprendido nesse culto. Nós vamos ir aqui todos diante do altar e nós vamos praticar com sinceridade, até porque não funciona se não for com sinceridade, o quebrantamento. Nada melhor do que ouvir, entender, crer e praticar. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.